A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Leonir, antes de você ir na célula, porque você começou mesmo numa célula, né? Sim, foi numa célula. Antes de você ir na célula, qual era o teu sonho? Você tinha grandes sonhos para a tua vida? O que você pensava? Na época eu vivia um dia atrás do outro. Não tinha muitos sonhos, não tinha muitas ideias. Meu negócio era passar de hoje para amanhã e vida que segue. Não tinha quase nada de sonhos e nem família eu não tinha direito. E você não tinha casa ou tinha casa? Não, não tinha casa. Então, o teu líder, quando o teu líder te convidou para ir na célula, porque você era meio contra a igreja, né? Contra pastor. Foi fácil para você no início ir para a célula? O papel do líder foi muito importante na tua vida? Sim, foi importante. Te confesso, pastor, que não foi muito fácil. Mas um dia eu resolvi dar uma chance para mim mesmo de ir na célula. E permaneci, estou aqui até hoje. Mas no começo vinha aquela ideia: vou lá fazer o quê? Vou lá junto com aqueles crentes, o que eles querem me ensinar? Eu já tenho a minha vida, eu já sei tudo, já tenho a minha religião. E isso algumas ideias, alguns pensamentos que vinham na minha cabeça. Mas um dia eu fui, e foi uma grande decisão na minha vida. O líder, você acha que o líder foi importante? Eu queria que você descrevesse aqui para o pessoal, e para aqueles que obviamente estarão nos acompanhando na mídia. O teu líder, ele teve paciência com você, ele foi sábio em determinados momentos. Como o teu líder agiu para conduzir você realmente no caminho com Jesus e realmente para você ser um homem liberto? Pastor, meu líder teve muita sabedoria, teve muita paciência, teve muita calma e teve muito amor. E isso foi determinante para mim permanecer na célula, porque mesmo eu indo no começo, fazendo muitas coisas erradas ainda do meu ponto de vista, que eu achava que estava certo, nenhum momento o meu líder me questionou, me confrontou. Ele sempre me ensinou, sempre me auxiliou, sempre me mostrou o correto, me mostrou o melhor caminho, a melhor decisão a seguir, mas em nenhum momento ele me pressionou ou algo parecido. Ele me cuidou, ele caminhou ao meu lado, ele me visitava, ele me ligava, às vezes por nada, só para saber se está tudo bem. Mas muitas vezes o meu líder me ligava, porque era o Espírito Santo que mandava ele me ligar, pastor. Eu estava passando por alguma luta, por alguma batalha, mas o fato dele me ligar, dele me procurar, sempre me ajudou. Então ele sempre me amou muito. E eu aprendi isso com ele. Eu procuro fazer hoje com os meus discípulos a mesma coisa. Eu amo eles, todos eles. Hoje você aplica aquilo que foi feito na tua vida. Então você decidiu liderar a célula para fazer com outros o que foi feito com você? Sim, claro, pastor, porque eu vim de um nada. E a célula me fez ter uma outra visão. E hoje eu tenho o prazer de fazer célula, porque eu sei que muitas pessoas sem sonhos, sem expectativa nenhuma, às vezes destruídas em todas as áreas da sua vida, vão vir até a célula. Porque eles vindo para a célula, eles vão conhecer Jesus. E aí a história deles vai mudar. Porque alguém vai ensinar a eles o verdadeiro caminho. Amém. Mas eu quero perguntar para você, Gitana, qual foi a grande ideia ou estratégia, ou até a luta que você teve no início para liderar uma célula? Como foi que você começou? Que você, não, eu tenho amigas, eu tenho pessoas, e como Deus me salvou, eu preciso fazer isso. Como foi que você começou? No começo eu não achei que eu podia. Estava bom sentar na célula e receber. Porque a minha líder me dava muito amor, ela era muito paciente, e eu sempre estava levando pessoas na célula, e eu achava que a minha parte eu estava fazendo. Então, um dia, o Senhor me confrontou. Quando eu entendi o amor dele por mim, o perdão dos pecados que eu tive, e eu percebi que muitas mulheres não iam na célula dela porque não se identificavam com ela, e eu estava perdendo essas pessoas de ter a vida dela transformada. Então, eu entendi que eu tinha que abrir a minha. Porque Deus dizia, você tem que ensinar aquilo que você tem aprendido para outras pessoas. Mas eu ainda não estava com tudo restaurado. Eu dizia, mas como que eu vou ensinar se ainda não está tudo restaurado? Ele dizia assim, você fala e eu cuido de ti. Então eu abri para uma pessoa a célula. Falei, se eu salvar uma,
Já é uma grande coisa. Só que eu não entendia que Deus tinha várias por trás dessa uma. Então, quando eu comecei a cuidar dessa uma, dando amor, tudo aquilo que eu tinha aprendido, dá para essa uma, que Deus tinha confiado a mim, sendo fiel a ela, Deus trouxe um monte. Veja bem, você está me falando algo, e Jesus disse o seguinte: tudo que você quer que as pessoas te façam, faça para elas também. É uma lei, a lei do plantar e do colher, que quando você quer ser abençoado, abençoe outros. Quanto mais você abençoar pessoas, mais você será abençoado. Quem salva uma vida, foi Tiago que disse, né? Se alguém conseguir converter um pecador do seu mau caminho, encobrirá uma multidão de pecados, vai ser salvo. Então o que nós temos ouvido aqui é essa transformação, porque muitas pessoas, elas jamais virão à igreja. Elas não virão, porque elas não gostam de igreja. O mundo odeia pastor, odeia, porque o diabo, ele criou essa mentalidade nas pessoas do mundo, na maioria, né? De não gostar de pastor, e na verdade com razão, até certo ponto. Porque o mundo, ele não rejeita a Cristo, mas eles rejeitam a maneira que a igreja tem tentado levar Cristo, se é que tem tentado levar Cristo. Porque como nós ouvimos aqui, é tão bom ficar na cadeira sendo abençoado, ouvindo a palavra, e voltar para casa, e no outro domingo voltar a ouvir a palavra, ser abençoado e voltar para casa. Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito da fé, a respeito de igrejas, e 70% dos entrevistados disseram que a fé é importante, a Bíblia é importante, porque as pessoas que têm fé, as pessoas que procuram seguir a palavra de Deus, elas vivem mais felizes, elas têm mais saúde, elas são mais motivadas, e uma série de coisas, de fatores. Porém, a maioria delas, quando se perguntou, da igreja é relevante? A igreja do teu bairro é relevante? Ela causa um impacto, ela influencia? Mais de 80% diz que não influenciava em nada o povo. Quer dizer, o povo não rejeita Jesus, o povo quer que os cristãos demonstrem ou mostrem por que eles são cristãos. Por que vieram? Jesus nos deu a letra, como se diz, quando ele disse: vós sois as minhas testemunhas. Gitana, eu queria te perguntar também, te fazer uma pergunta da seguinte forma: quanto tempo dura mais ou menos a célula que você está fazendo célula ainda? Sim. Em quanto tempo você faz tua célula? Em quanto tempo você ensina tuas discípulas a fazerem célula? Porque tu tem muitas outras que se multiplicaram da tua célula e hoje também estão liderando célula, como o Leonir também tem muitos líderes que se multiplicaram. Quanto tempo mais ou menos deve ser uma reunião, um pequeno grupo, a célula? 30 minutos, pastor. 40 minutos se alguém, daí quando tem aquelas testemunhas, todo mundo quer falar, vai 40 minutos, daí a gente encerra, depois quem quer ir para casa vai, aí porque umas tem um marido que não vem, né, tem filhos pequenos, mas a gente permanece depois para conversar, claro. Cuidar. Isso é importante, é uma célula de 30 minutos, e a Gitana falou uma coisa aqui, que muitos querem conversar. Então, na célula, é importante o líder ter o controle da reunião, porque o líder é o que deve definir, e precisa ter a sabedoria para não desviar o foco do propósito da célula. Isso é fundamental. Mas é importante o líder deixar alguém falar. É importante o líder ouvir a pessoa, de repente uma pergunta, ou um testemunho, uma experiência, porque a célula é isso que nós estamos fazendo aqui.
Eu estou conduzindo, é claro que eu estou fazendo perguntas, mas é meio similar. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Nath. A Nath está lá no cantinho. A Nath é uma jovem, né? Nath, eu sei que você começou na célula da minha filha, quando a Dani liderava a célula. Eram muitas meninas na célula ou era você e ela? Então, pastor, no início da célula tinha algumas meninas que acabaram se afastando. Aí permaneceu assim, eu, ela, e tinha mais uma menina que vinha junto com nós, e era isso, éramos bem poucas no início. Foi você que começou a convidar meninas? Como é que foi? Então, quando eu comecei a vir na célula e eu conhecia Jesus a partir de uma célula, eu não tinha assim, sonho nenhum, não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu não me via da forma que eu me vejo hoje, eu me via assim, como se eu não fosse ninguém, que eu não pudesse fazer nada e nem ser ninguém. E quando eu encontrei Jesus, eu vi que Jesus mudou minha vida, aquilo lá me impulsionava, e me impulsiona até hoje a amar as outras pessoas. E quando eu tinha só eu, a Dani e mais uma outra menina e tal, a Dani sempre conta até hoje, que eu chegava na célula e vinha só nós três, eu via só 3 pessoas na célula, eu chorava na célula. Aí a Dani falava, não precisa chorar, você precisa confiar em Deus. Então eu convidava a gente a semana inteira. Se chegava na célula, elas não iam, eu chorava muito. E eu acho que foi assim, totalmente Deus movendo meu coração a amar as pessoas e buscar elas e trazê-las para a célula. Então quando você convidava, e elas não vinham, você chorava? Chorava. Deixa eu fazer aqui um pequeno comentário sobre estar somente 2 pessoas na célula. Por quê? Porque a Dani, a minha filha, ela não tinha muito contato com as meninas lá do mundo, lá fora. Porque é filha de pastor, nasceu na igreja, nasceu num berço cristão, então não tinha contato. Isso pode acontecer com o líder, que ele não tenha muito contato, até pela personalidade. Muitas vezes a pessoa é introvertida, não se comunica bem, não tem muitos amigos, ele não vai ter pessoas a princípio para convidar. Mas aí entra aquilo que a Nath está falando, ela convidava. A minha filha não tinha ninguém para convidar, eram só 2, mas ela tinha. E as meninas começaram a vir na célula. Começaram a vir, pastor. Aí teve um encontro com Deus que a gente foi e, assim, eu não era líder ainda, mas umas 5 meninas da célula da Dani, que eu tinha levado, foram no encontro com Deus. E foi a partir daí que a Dani veio conversar comigo e disse, 5 meninas que você levou para minha célula foram para o encontro. Eu acho que está na hora de você abrir a tua célula. E qual foi a tua reação? Eu fiquei um pouco assustada, porque como eu falei assim, eu não me via como uma líder e nem com potencial para influenciar alguém, porque antes de conhecer a Jesus eu era muito influenciada. Então tudo que as pessoas faziam eu procurava seguir, mas nunca pensei assim, imaginei eu sendo líder. Então você começou a liderar a célula, hoje você tem da tua célula, surgiram outras células, se multiplicaram. Sim. E você está disposta a avançar. Amém, estou sim. Leonir, você me falou que convidou uma pessoa durante muitos anos, sem desistir. Como é que foi esse negócio? Eu tenho um conhecido, que hoje é nosso discípulo. Eu convidei essa pessoa, pastor, por 7 anos. 7 anos? 7 anos. Mas eu não fui uma pessoa muito incisiva no convite. De quando em quando, uma vez por mês, cada 40 dias, eu convidava ele. Porque eu também não posso forçar as pessoas a virem, que elas não acabar se assustando. E hoje esse homem, ele está na nossa rede, ele continua vindo à minha cela, ele é uma bênção, ele frequenta a igreja, mas foram 7 anos, pastor, que de quando em quando eu convidava ele, e ele me dizia, um dia eu vou. Outra vez ele dizia, eu ainda não estou pronto para ir. E quando ele veio, pastor, para a célula, né, eu agradeci muito a Deus, mas eu sempre orei por ele. Ele era meu amigo, ele é meu amigo, e eu queria que ele tivesse a vida que eu tenho. Porque pelo fato de eu estar próximo dele, pastor, eu sabia de algumas coisas que ele estava vivendo. E que eu vivia a mesma coisa no passado, que era separação, família destruída. E eu sabia que Jesus podia restaurar. E eu convidei ele e ele veio. Daí ele foi, em 6 meses ele veio, foi para o encontro e está aí servindo com a gente, é uma benção. Mas foram 7 anos, acredito que com 6 a 7 convites por ano. Muito bom. Importante esse testemunho,
para você que é líder, você que será um líder, e você que não é líder, mas que você quer salvar vidas, porque senão a tua vida não vai ter sentido, porque a igreja é o corpo de Jesus na terra. Nós somos o templo do Espírito Santo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Deus disse, essa é a ideia. Eu falei ontem que o conceito mais poderoso do cristianismo é o cristão entender a conexão que há entre Cristo e a igreja, cada um de nós. É um mistério que esteve oculto por séculos, que Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a única esperança da glória, a esperança inclusive do mundo, é que a igreja entenda que Cristo está nela. Deus disse, com eles eu andarei, neles eu habitarei, com eles eu andarei, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu serei por pai e eles serão por filhos. Então Deus está na igreja agindo no mundo. E o que o Leonir falou aqui é importante você entender, porque Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. E um pescador, ele não pode espantar o peixe, não pode bater no barco, não pode fazer barulho, não pode usar você quer pegar um peixe pequeno, não vai usar um anzol grande, você tem que ter a isca própria, você tem que ter paciência, e foi o que nós ouvimos daqui. 7 anos, convidando, amizade, aproximação, conquistando a pessoa, e até o dia que a pessoa diz, não, agora eu vou. E quando ela foi, ela permaneceu e passou a servir a Deus, se batizou nas águas, e hoje é um discípulo, está servindo a Deus. Cabe ressaltar aqui, que célula não é uma reunião de estudo bíblico, célula não é uma reunião de oração, célula não é um grupo de amigos, célula é uma reunião, falando de célula evangelística, como a Gitana falou, de 30 minutos, o máximo 40, mas tem pessoas que fazem célula em 20 minutos. Eu sei do testemunho, não sei se está por aqui a pessoa, no auditório, mas que ela era professora, e ela tinha que tomar um ônibus todo dia para a escola, e uma outra líder, que também era professora, ficava no ponto de ônibus, e ficavam esperando as duas conversando no ponto de ônibus, mais ou menos 15 minutos, essa líder fazia uma célula com ela, só as duas, no ponto de ônibus. E foi no ponto de ônibus que a líder ganhou a amiga para Jesus. E o dia que eu ouvi esse testemunho aqui, ela, muito emocionada, entre lágrimas, ela disse, eu vou ser grata a Deus, a fulana de tal, que lá naquele ponto de ônibus, durante 15 minutos, todos os dias, me falava de Jesus. Então, célula evangelística, ela tem um propósito, trazer os novos para Jesus, trazer as pessoas da célula depois para a igreja, para ter um pastor, para pertencer a um rebanho, e para depois de preparada, consolidada, firmada, treinada, ir e fazer com os outros aquilo que foi feito com ela, salvar vidas. Wesley, você já tem várias células, né? Você já ultrapassou as 10 células, 12 células, e em quanto tempo isso? Em questão de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. Você começou na célula por um convite? Como foi? Foi através de um convite. Na verdade, eu estudava como uma pessoa que já vinha na igreja há algum tempo, e eu sempre fui muito contra a igreja, contra todo tipo de religião, enfim. Mas durante o início da faculdade, essa pessoa ela ficava plantando sementes. E ela começou a falar sobre os líderes de jovens. Na faculdade? Isso, na faculdade. E ela falava muito sobre como era a igreja, como eram as pessoas aqui, como eram os líderes. E ela me apresentou um líder. E foi aí que eu decidi
conhecer como que era, porque até então eu jamais pisaria dentro de uma igreja, jamais queria ouvir falar sobre Jesus. Mas ela foi plantando a semente e um dia eu recebi esse convite e eu decidi aceitar. Como foi a impressão tua quando você foi na primeira célula, que tu diz, não, eu vou conhecer, ver o que é esse negócio? No primeiro momento eu cheguei meio assustado, porque eram pessoas novas, mas eu entendi que o que tinha ali era muito bom. E eu nunca tinha experimentado algo dessa forma. Eu nunca tinha recebido amor, ou nunca tinha recebido tanta atenção em questão de 20 minutos. Então você, pelo que você está falando, é bem importante que o líder que lidera uma célula, um pequeno grupo, ele tenha em primeiro lugar amor, que ele dê atenção, que ele realmente crie um ambiente diferente, para que a pessoa se sinta amada, querida e aceita ali. Foi isso que você viu? Isso, foi, eu entendi que aquela pessoa, ela estava lá para me ouvir, não importasse o que eu fazia antes, não importava o que eu tinha lá fora, mas naquele momento ela estava lá para me ouvir, para me dar atenção. É importante isto, porque o que as pessoas precisam, eu acho que todos nós precisamos entender como igreja, elas não precisam de mais uma religião. Religião, o mundo está cheio. Religião todo mundo diz, eu tenho minha religião, você tem a tua, e existe até uma ideia que todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. Mas o que o Wesley está falando aqui é muito importante, porque quando uma pessoa nova, ela é convidada para ir à célula, para participar de uma pequena reunião, e ela encontrar alguém lá, que ela percebe que esta pessoa se preocupa com ela vai querer ficar. É importante você saber que o mundo está sofrendo, as pessoas estão cheias de argumentos, o Leonir tinha argumentos, agitando argumentos, a Nath argumentos, eu não vou ser nada, eu não consigo, ou ele, eu não preciso, ele, eu não creio em Deus, eu não gosto de pastor, eu não gosto de igreja, todos têm os seus argumentos. Eles não querem religião, eles não querem que você diga, não vem para a minha igreja, porque eles já têm a igreja deles, eles não querem igreja, mas eles querem ver em você a pessoa que se preocupa com elas. Foi isso que o Wesley viu. E você permaneceu. E dali você começou a convidar amigos, como foi? Sim, eu entendi, foi muito rápido como aconteceu, mas eu entendi que não era justo eu receber tanto e ter tanta pessoa lá fora que antes não conhecia, assim como eu não conhecia. Tantas pessoas que precisavam de um pouquinho de atenção, só 20 minutos de atenção, que os 20 minutos que fariam a diferença na vida dela. E eu comecei a me sentir inconformado com isso, porque eu podia receber tanto estando aqui e as outras pessoas não. Você decidiu liderar uma célula? Sim. Começou bem ou não? Não. Muita gente ou pouca gente? Não. Então, quando eu fui chamado para começar o ministério, eu não tinha nem a minha célula. Não tinha? Não tinha nada. As primeiras células eu fiz com mais um menino, ou eu fazia sozinho, mas mesmo que eu estivesse sozinho, eu não deixava de fazer. Eu ia pro local, eu orava, eu chorava, mas eu continuava fazendo. E eu comecei a visualizar essas pessoas na minha célula. E até então eu continuo fazendo isso até hoje. Você falou uma coisa importante aqui, Wesley falou uma coisa muito importante, que muitos poderão passar por esta prova. Esse é o teste do líder. A prova do líder, porque tudo que hoje é grande, um dia começou bem pequeno. A palavra diz, nunca despreze os pequenos começos. Não devemos desprezar. Então, muitas vezes ele estava sozinho, mas ele estava lá orando, chorando, mas ele falou algo, eu comecei a visualizar. Tudo que existe, esta cadeira, essa mesa, o microfone, a câmera, os painéis, esse auditório é resultado de algo que foi visualizado antes. E hoje eu estou visualizando a minha cidade toda aos pés de Jesus.
Eu estou falando isso, sabe por quê, irmãos? Porque quando você entende a estratégia número 1, a estratégia de Jesus, que começou nas casas, nos montes, em qualquer lugar, salvando vidas. Você vai no Evangelho, vá no Evangelho, e você verá Jesus na casa de Simão, Jesus na casa de Lázaro, Jesus na casa de Marta e Maria com Lázaro, Jesus na casa de Jairo, Jesus em todos os lugares, curando, abençoando, ensinando, libertando. E quando você vai no capítulo 10 de São Mateus, você vai encontrar lá, você vai ler, Jesus enviou os 12 de 2 em 2, depois ele enviou 70 de 2 em 2, e o que ele disse? A casa que vos receber, desça a vossa paz sobre ela. E você vai em Atos capítulo 4, e todos os dias, eles estavam no templo e nas casas, e eles estavam em comunhão. E você vai mais um capítulo adiante, e você vai encontrar que nas casas a igreja se multiplicava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E você vê Paulo na casa de Lida, você vê Pedro indo na casa de Cornélio, quando ele reuniu os familiares, os amigos para ouvir a palavra. Ali começou a igreja, realmente a igreja primitiva, de casa em casa. O primeiro templo foi construído 100 anos depois que Jesus ressuscitou. Não havia templo, não havia cadeira, não havia microfone, não havia som, não havia internet, não havia carro, não havia bicicleta, não havia meios de comunicação. Mas de casa em casa, em 2 anos, a igreja primitiva evangelizou toda a Ásia. Obrigado pela motivação. É importante isto, você entender que muitas vezes o líder começa visualizando, mas ele está sozinho. Foi isso que Deus fez com Abraão, como nós ouvimos aqui uma letra de uma canção: sai da tua tenda e conte as estrelas, visualize, porque assim será a tua descendência. Leonir, o que você diria para um líder? Como deve ser o perfil de um líder para ter sucesso? Tem que ter fidelidade, pastor. Lealdade. Depois que eu fui na célula do meu líder, eu nunca mais fui pedir conselho para outra pessoa. E depois que o Senhor se tornou o meu pastor, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou falar com o Senhor, que é o meu pastor. E essa dica eu dou para as pessoas que estão nos assistindo, não só aqui, mas que você caminhe junto com o teu pastor, que você seja fiel com o teu pastor, seja leal a ele. Não fique procurando em várias fontes, beba de uma fonte só, e aí você vai crescer com certeza.